Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que cada um estiver assistindo essa aula. E mais uma semana que nós nos reunimos para esse encontro telepresencial aí. Eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes para vocês, que não tem sido da forma como nós gostaríamos, mas infelizmente é um momento que todo mundo, não só aqui no Brasil, mas o mundo todo passando por essa situação complicada. E isso aqui é uma forma de auxiliá-los nos estudos para que vocês não tenham tanto prejuízo com relação ao conteúdo. É uma forma da gente usar o nosso tempo. Boa parte aí, não sei se está em quarentena, se tem ficado em casa, mas é uma forma também da gente aproveitar o nosso tempo, não só o tempo com relação à nossa reflexão, mas também aproveitando o tempo que nós temos aí para aprender alguma coisa diferente e dar sequência ao nosso cronograma e o nosso plano de ensino. E aí, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre. Iniciamos o estudo de uma ferramenta muito importante dentro do nosso sistema jurídico, que é o controle de constitucionalidade. Então a gente viu as regras gerais de controle de constitucionalidade, a gente viu como a gente tem dentro do nosso sistema jurídico a hierarquia constitucional, a supremacia da Constituição frente às outras normas. Então, obrigatoriamente, existe dentro do nosso ordenamento jurídico uma ferramenta denominada de controle de constitucionalidade para impedir que uma norma ela entre em vigor ou mesmo já estando em vigor, ela venha a contrariar a nossa Constituição em razão da pirâmide constitucional adotada pelo nosso sistema brasileiro aqui, onde a Constituição está no topo, no ápice dessa pirâmide, e as demais leis, denominadas de leis infraconstitucionais, estariam abaixo da Constituição. E esse desenho dessa pirâmide processual foi desenhado por Kelsen. Foi ele o idealizador desse sistema. E aí a gente já teve até oportunidade de falarmos a respeito disso nos nossos encontros presenciais. Então hoje a gente vai dar sequência a esse estudo de controle de constitucionalidade e vamos estender o estudo do controle para as próximas aulas, porque é um tema de fundamental importância. Então a gente vai ver cada uma das espécies de controle de constitucionalidade de forma bem detalhada. Eu coloquei um texto para vocês referente ao controle difuso, que é o que nós vamos estudar hoje. Então vocês deem uma olhadinha no texto. Espero que o vídeo auxilie também no conteúdo. Vou deixar lá um exercício e coloquei um espaço para o fórum lá para vocês tirarem as suas dúvidas ou até mesmo deixar algum comentário aí, porque essa ferramenta que a gente está usando é novidade para vocês, é novidade para a gente também. Então, à medida que a gente vai tendo essa troca de informações, a gente pode ir melhorando um pouquinho para minimizar o prejuízo de cada um de vocês aí. Então, vamos lá. O que a gente viu na semana passada? A gente viu que o controle de constitucionalidade, e aí aqui no Brasil nós temos o controle judicial. Por que a gente fala controle judicial? Porque ele é exercido pelo Poder Judiciário. Então, alguns sistemas jurídicos adotam outros tipos de controle de constitucionalidade. Para que se tenha controle de constitucionalidade, a gente precisa de constituições rígidas, constituições escritas e rígidas, em razão da impossibilidade de alteração de normas constitucionais. E aí, como
as leis são elaboradas pelo poder legislativo, muitas das vezes alguma lei que contrarie dispositivos da Constituição, elas acabam entrando em vigor. E aí, em razão disso, é necessário esse controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Por isso que nós falamos que aqui nós temos um controle judicial. E aí a gente viu, finalizamos a aula da semana passada com a questão do controle, que pode ser tanto na forma da feitura da lei, quanto nos dispositivos da lei também. Então, a forma de se criar um projeto de lei, ele pode ser inconstitucional, porque ele não respeita o que a lei determina, o que a lei diz. O conteúdo da lei pode ser inconstitucional, porque ele contraria dispositivos da Constituição. E existe ainda a inconstitucionalidade por omissão, que nós vimos também, que é aquelas normas da Constituição de eficácia limitada que dependem de uma outra lei para que a norma então tenha eficácia plena, e aí, em razão da inexistência dessa lei, a gente tem normas então inconstitucionais, que são as denominadas inconstitucionalidades por omissão, em razão da ausência de uma norma que dê eficácia plena à Constituição. E aí, o que vem a ser esse controle difuso? Como o controle de constitucionalidade ele é exercido pelo Poder Judiciário, ele pode ser tanto concentrado quanto difuso. São essas duas modalidades de controle que nós temos, essas duas espécies de controle. Controle difuso e controle concentrado. Hoje a gente vai analisar o controle difuso, para depois nós estudarmos o controle concentrado. O controle difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz de direito das instâncias, de qualquer uma das instâncias do Poder Judiciário. E aí, olha só que interessante. Vamos imaginar a gente aqui em Pouso Alegre. Se uma lei editada, seja uma lei federal, uma lei estadual ou até mesmo uma lei municipal, se eu, particular, achar e entender que essa lei contraria dispositivo da Constituição, eu posso alegar a inconstitucionalidade dessa lei através de uma ação judicial. Então, esse é o controle difuso de constitucionalidade, que pode ser alegado por qualquer cidadão brasileiro através da propositura de uma ação alegando a inconstitucionalidade. Logicamente que para a propositura dessa ação, a gente vai ter que contratar um advogado, ele vai fundamentar o seu pedido e vai obrigar o juiz de direito a dar então uma decisão, declarando a inconstitucionalidade daquela lei, ou ele pode também entender que não, que os fundamentos colocados naquela ação não foram convincentes e entender que aquela lei atacada pelo particular é sim constitucional. E aí olha só que interessante. Primeiro, esse controle exercido pelo Poder Judiciário, pelo juiz de direito, ele tem efeito interpartes. Por quê? Porque ele vai atingir somente aquela parte interessada no processo. Então, o efeito da decisão é interpartes. Somente as partes envolvidas no processo é que serão atingidas pelo efeito dessa decisão, caso a lei seja declarada inconstitucional. E outra questão interessante, que o efeito dessa lei, o efeito é
ex nunc. O que é isso? Não retroage, não há retroação dos efeitos dessa decisão. Essa decisão ela vai valer dali para frente. Então, a lei ela continua tendo validade, só não vai ter validade para a parte que teve um ganho de causa na justiça e a partir do momento em que a decisão ela transitar em julgado e não havendo mais possibilidade de recurso, aquela parte desse processo específico vai ser beneficiada. Por isso que a gente fala que o efeito dessa decisão é ex nunc. Não há a retroação dos efeitos. Os efeitos vão valer dali para frente. Eu vou terminar essa aula com um exemplo prático para ver se a gente consegue entender bem essa questão. E aí olha só que interessante. Em caso de interposição de recurso, essa ação que onde você declara e pede a inconstitucionalidade de uma lei, ela pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pela guarda da Constituição. O nosso Supremo é o guardião da Constituição. E aí, caso chegue um processo onde se discuta a inconstitucionalidade de uma lei em controle difuso através de recurso extraordinário, porque o único recurso cabível para que uma ação chegue até o Supremo Tribunal Federal é o recurso extraordinário. Eu não vou entrar muito na questão de recurso porque não é objeto nosso de estudo. Porém, olha só o que a Constituição nos diz lá no artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, lá no inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, aí a gente tem a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. Então, se a interposição de recurso num controle difuso acabar chegando no Supremo, o Supremo, então, ele vai analisar esse recurso e julgar a inconstitucionalidade dessa lei. Quando o Supremo julga essa ação, ele pode determinar que o efeito dessa decisão ele não se restrinja somente às partes envolvidas no processo, mas a toda a coletividade. E aí é o que a gente chama de efeito vinculante e efeito erga omnes, porque vai atingir todas as pessoas, mesmo aquelas que não ingressaram com a ação. E aí o que o Supremo ele faz? Ele determina, e aí a gente tem o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que nos diz: compete privativamente ao Senado Federal, lá no inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo declara uma lei inconstitucional através de um controle difuso que chegou à análise do Supremo mediante interposição de recurso extraordinário, o Supremo pode determinar ao Senado que exclua essa lei do ordenamento jurídico. Por isso que a gente fala então que o efeito ele é erga omnes, vai atingir toda a coletividade. Então essa é basicamente a diferença principal que nós temos entre controle concentrado e controle difuso. E aí nas próximas aulas nós vamos nos ater ao controle
concentrado, que é aquele controle exercido por ações específicas e que somente pode ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, diferente do controle difuso, que pode ser exercido por qualquer juiz de direito quando provocado, e aí o efeito dessa decisão vai ser interpartes, somente atingir as partes envolvidas, salvo a possibilidade desse processo chegar até o Supremo Tribunal Federal, e o efeito dessa decisão vai ser ex nunc. Não há retroação, não vai retroagir, não vai atingir o passado, vai atingir só os fatos futuros dali para frente. E aí é interessante nós entendermos controle de constitucionalidade, porque controle de constitucionalidade é diferente da não recepção de normas que já existiam. Então lembra quando nós falamos, num dos nossos encontros ainda presenciais, que quando a Constituição de 88 ela entrou em vigor, aquilo que era contrário à Constituição não foi recepcionado pela Constituição. Então, por óbvio, não houve um controle de constitucionalidade. Houve uma não recepção por parte da nova Constituição de leis que eram contrárias à própria Constituição. O controle de constitucionalidade é quando o legislativo coloca uma lei em vigor que estaria contrário aos ideais dispostos da Constituição. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Vamos finalizar a nossa aula com um exemplo prático. Vamos imaginar que a administração pública de Pouso Alegre ela crie um imposto cujo a competência seria da União, certo? Aí o que acontece? Eu posso, enquanto atingido por essa norma, como morador aqui de Pouso Alegre, provocar o Poder Judiciário e entender que aquela norma editada pela administração pública de Pouso Alegre seria inconstitucional. E se o juiz de direito julgar a ação a meu favor, somente eu serei beneficiado com o não pagamento desse tributo, porque o efeito é inter partes, somente se restringe às partes envolvidas no processo. E não há retroação. Então, se porventura eu já tiver, de repente, pago algum dos impostos, isso aí já foi. Eu vou deixar de pagar dali para frente. Eu teria que entrar com uma outra ação, que aí sim é uma ação de repetição de indébito, para cobrar algo que não era devido e eu já efetuei o pagamento. Então, tá vendo? Tá dando para a gente entender bem a diferença? A gente tem percebido muito nesses tempos que nós estamos passando aí, em razão desses inúmeros decretos que têm saído e medida provisória. Todas as partes envolvidas, eu estava vendo mesmo muito a questão da restrição do nosso direito de ir e vir, que é um direito fundamental, impedindo que pessoas entrassem em determinados municípios. Se a pessoa se sentir prejudicada, seria um caso claro da pessoa provocar o Poder Judiciário alegando que um decreto municipal desse tipo seria inconstitucional. E aí vai competir ao juiz de direito, que é quem tem a responsabilidade e a obrigação de dizer o direito, ele vai decidir essa ação. E aí a gente tem visto medidas provisórias, mesmo editadas pelo governo federal, foram objeto de inconstitucionalidade, de ação de inconstitucionalidade. Então, a gente tem, e é interessante porque a gente tem visto muito isso na prática, em razão de toda essa situação nova que a gente está vivendo. Então, controle difuso de constitucionalidade é isso.
é a possibilidade que cada um de nós, enquanto indivíduo, tem de se socorrer ao Poder Judiciário para alegar a inconstitucionalidade de uma lei. Então esse é o controle difuso. Deem uma olhadinha no material que eu coloquei para vocês no portal. Façam o exercício, as dúvidas que vocês tiverem podem me mandar via WhatsApp, via e-mail, via o fórum lá no portal e eu vou esclarecendo para vocês. Na semana que vem, nós voltamos e aí sim a gente vai tratar um pouquinho sobre o controle concentrado, que é o controle exercido pelo Supremo Tribunal Federal, somente pelo Supremo Tribunal Federal, mediante algumas ações específicas. E essas ações específicas só podem ser propostas por pessoas específicas também, diferente então do nosso controle difuso que vimos na aula de hoje. Perfeito? Pessoal, espero que o vídeo tenha auxiliado aí um pouquinho vocês. Bons estudos, bom resto de semana. Contem comigo porque vocês precisarem. E tô com muita saudade aí de revê-los. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!